Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para fazer o lançamento do nosso conteúdo de português, diferentes tipos de texto, narração, descrição, e dissertação, ok? Então vamos lá. Capítulo 2 de português, página 14. Vamos lá. Narração, descrição e dissertação. Então, vamos lá. A organização da estrutura do texto pode ser feita de diversas formas. E, sendo assim, existem diversos tipos de texto. Nesta aula, você conhecerá um pouco sobre alguns tipos textuais que estão em nossa comunicação no dia a dia, seja na escrita, seja na fala. Os tipos de texto são classificados de acordo com a sua estrutura, objetivo e finalidade e surgem conforme a função comunicativa do texto, que é materializada nos gêneros textuais. Como no início do estudo na área, aprendemos no momento os mais usados: narração, descrição e dissertação. Vamos a eles. Texto narrativo. É comum o uso desse tipo de texto quando queremos contar uma história, que pode ser verdadeira ou de faz de conta, contendo início, meio e fim, com ações e personagens atuando em um determinado espaço e tempo. Encontramos o referido tipo textual em gêneros textuais como conversa, romance, crônica, biografia, conto, entre outros. Exemplo: João, ontem o meu dia foi maravilhoso. Ontem fui à casa da minha avó e ela me levou ao parque. Brincamos bastante. Texto descritivo. Se vocês quiserem grifar esse exemplo do texto narrativo, pode grifar, tá? Com a canetinha marca-texto. Tá bom? Quiserem grifar, sintam-se à vontade. Texto descritivo. O texto descritivo, como diz o nome, descreve situações, pessoas, lugares e etc. A descrição poderá ser objetiva quando o autor apenas descreve as situações e seres, tal como eles são, não interferindo no que está sendo descrito, ou pode ser subjetiva, quando o autor interfere na descrição, colocando a sua opinião sobre o que descreve. A tipologia textual descritiva encontra-se predominantemente em gêneros textuais como ata, guias, relatórios, cardápios, entre outros. Vamos a um exemplo? A minha sala tem 2 sofás azuis, uma mesa no canto da parede e uma estante marrom contendo uma televisão e alguns enfeites. A parede é rosa e as portas e janelas... A parede é rosa e as portas e janelas azuis como o sofá. Veja que ele descreveu como era a sala da casa dele. Ou seja, não esqueceu nenhum detalhe, tá certo? Podem também marcar com a canetinha marca-texto, tá certo? Texto dissertativo. Vamos ver o que é o texto dissertativo. Esse tipo de texto apresenta a defesa por meio de argumentos, de uma opinião, de um ponto de vista, na intenção de fazer com que o leitor concorde com a ideia proposta. No texto dissertativo, predomina a apresentação detalhada de determinados temas e conhecimentos de forma lógica, contendo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Para a construção desse tipo de texto, há necessidade de conhecimentos prévios sobre o assunto ou tema tratado. Os gêneros textuais que pedem essa organização textual
são a redação argumentativa, a carta do leitor, a crônica argumentativa, o artigo de opinião, entre outros. Vamos aos exemplos. Aliás, o exemplo. Mãe, por que você não compra esse vestido que está na vitrine? Essa estampa combina muito com você. Ok? Também, por favor, podem grifar aí, tá? Quais as principais diferenças entre os textos narrativos, descritivos e dissertativos? O texto, esse aqui vocês também podem grifar, tá? É muito importante. O texto narrativo tem como objetivo contar uma história, que pode ser real ou não. O texto descritivo descreve coisas, pessoas ou situações. O texto dissertativo possui o intuito de convencer alguém a respeito de determinadas ideias. Assim como eu acabei de ler o exemplo do texto dissertativo, o filho tentando convencer a mãe de comprar um vestido que estava no texto. Que estava na vitrine, desculpa, um vestido que estava na vitrine, tá bom? Agora, a epopeia é o gênero literário mais antigo que existe. Ela narra as histórias de heróis e ações gloriosas no passado, tá bom? Vocês vão realizar as atividades das páginas 16, 17, 18 e 19, ok? Então, a matéria que a tia acabou de explicar foi tipos de textos. Eu falei um pouquinho sobre o texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo. E disse que o texto narrativo tem o objetivo de contar uma história, seja ela real ou não. Já o texto descritivo descreve coisas, pessoas ou situações. E o texto dissertativo possui o intuito de convencer alguém de alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, realizem as atividades e a tia volta para fazer essa correção, ok? Bye, bye.